nave cheio até o limite, com descendentes de casas antigas. Depois das palavras do chefe, toda a tripulação pirata explodiu em risadas malignas. Então, um homem loiro, de camisa branca, com as mangas arregaçadas, respondeu corajosamente aos assaltantes, indignado com a audácia deles e os passageiros em frente a ele. O capitão do navio pirata, em pânico, virou-se, fez um olhar desdenhoso para o valente insensato. Ao extremo oposto, em frente às caixas, um homem loiro usava um terno branco e uma gravata azul. O homem loiro apertou o punho com fúria e encolheu os dentes, declarando que a turma de piratas não percebeu a situação, porque os alunos da academia a bordo devem se tornar excelentes magos no futuro. O homem loiro gritou com raiva, dizendo que, infelizmente para eles, os piratas escolheram o navio errado para caçar. O capitão, preocupado, Cortesto Mac olhou para o orador, horrorizado, pedindo-lhe para parar de brincar com os ladrões. Depois disso, o loiro cruzou os braços sobre o peito, sussurrando símbolos runicos com o olhar concentrado, ativando assim a mana azul ao seu redor. Nesse instante, uma arma brilhou rapidamente no ar. As lâminas brilhavam intensamente. O homem loiro o olhou com pânico. No momento seguinte, o audacioso que decidiu enfrentar os piratas ficou pregado com uma faca na praça, caixas de madeira atrás dele, e ele abriu os olhos e a boca. Uma fraca corrente de energia emanou das mãos do capitão pirata, em um camisolão vermelho, e o homem barbado sorriu. O loiro não compreendeu totalmente a situação, porque ninguém lhe daria tempo para aquecer. Antes o homem amarrado às caixas, com uma faca, estava aterrorizado, tremendo e coberto de suor frio, depois das palavras do temível pirata. O homem loiro olhou, aterrorizado, para a faca afiada, enfiado na caixa de madeira, ao lado do rosto dele. Todos os cadetes entraram em pânico com maior intensidade, gritando de medo, mas Frei e Isabela continuaram a observar calmamente. No meio do convés, o personagem principal concluiu. Alguém desviou o caminho de uma faca, voando em direção ao seu pescoço, olhando para trás para o cara, sob os livros de cadetes assustados. Ele olhou para o homem encoberto, desconhecido, quem também ficou imóvel enquanto todos ao redor fugiam aterrorizados, e assumiu que ele era o culpado. Quem impediu o ataque? O homem loiro. Quem tinha uma faca com cabo verde perto do rosto? Abrindo a boca, ele entrou em pânico e abriu os olhos quando ouviu uma voz dizer isso. O rapaz não conseguia lidar com os piratas. Ao lado do loiro valente, um oponente se aproxima. Um homem, escondido sob um capuz, pedindo que ele se acomodasse e não mostrasse a cabeça. O pirata de um olho estava indignado com o capitão, por não conseguir acertar o cara, e ele cruzou os braços sobre o peito. Ele puxou o dente de sabre e tentou sair da situação. Então, posso ter? Apareceu entre os dedos do ladrão barbado, quem havia enrolado a boca, e o capitão, sombrio, virou-se para o subordinado. Confiantemente, declarou que desta vez ele mostraria como se fazia. Ele olhou para o espetáculo. Jovem, declarando que este cadete insignificante faria um bom trabalho com a atenção dos piratas ameaçadores. A loira imediatamente recuou com medo e caiu, enquanto os outros cadetes o olhavam em pânico. De repente, as calças azuis do cadete assustado molharam-se e um pequeno charco se espalhou pelos lados embaixo dele, esfregando o nariz com um forte cheiro de amônia. O capitão pirata relatou que o garoto se molhara. Com medo, após isso, o pirata barbado ofereceu para limpar o homem de óculos, quem estava pressionado contra o lado, em pânico, um subordinado de cabelo azul
e uma bandana. Captou o humor do chefe, dançando sobre o cadete. O pirata forte atirou abruptamente o inseguro para o ombro carregando-o com um sorriso malicioso, enquanto ele gritava desesperadamente. Um homem loiro, desconhecido, escondido por uma capuz, não permitiu que o cadete fosse humilhado. Objetando alto, o homem de óculos foi atirado ao mar em um movimento só. E um forte espalhamento do corpo caído. Apareceu, na superfície, o jovem propenso ao pânico. Tentou remar mal, gritando por socorro. Ele ergueu a mão, tentando não afogar-se entre os destroços de navios destruídos. Finalmente, o cara parou de gritar e sumiu debaixo da água, sem mais poder flutuar, enquanto a loira ficava horrorizada, cobrindo o rosto de tristeza. Um dos rapazes de uniforme de cadete, encostado no lado, com o olhar atento, concluiu que um orque de segunda classe acabara de ser brutalmente morto. Nesse momento, o capitão pirata estava de olho no barco. Estava coçando o ouvido com o dedo mindinho. Os cadetes começaram a se armar contra os corsários. E 2 deles, enfurecidos, aimaram suas armas mágicas contra os malfeitores. Entre eles, havia um arco com 3 flechas. E Mona concentrou-se nas mãos, examinando a cera de ouvido no seu dedo e soprando no dedo mindinho. O capitão pirata falou de leve que havia ficado muito barulhento. Depois disso, 2 poderosos ataques de Blue Mona foram direcionados ao homem barbado. Os rios atingiram os outros 2 piratas, enquanto o capitão ficava calmo, sem intenção de fugir. Quando o jato azul dirigiu-se diretamente ao líder dos ladrões, ele assistiu com um sorriso. A magia do Lix o tornou invulnerável a ataques. Um anel mágico preto e cinza cresceu em torno do capitão. A atuação protege dos golpes. Ambos os cadetes atacantes estavam perplexos, não compreendendo como o barbado fez isso. Ele sorriu feliz com a magia de Lix ao seu redor. Correntes purpúreas escuras avançaram direto para os cadetes atacantes. Eles começaram a persegui-los enquanto eles entraram em pânico e tentavam escapar. Faixas purpúreas poderosas derrubam os cadetes, espalhando-se no convés e no ar. Eles giraram em um funil que brilhava intensamente. Luzes roxas, um crânio com luzes vermelhas intensas, e seus olhos começou a surgir das faixas de matéria escura. O cadete de cabelo azul que caíra ao chão engasgou e parou. Atônito, ele disse que isso não poderia estar acontecendo. Um aluno da Academia de Magia Stutters gritou as mesmas palavras, o jovem com um grito. Observou a chegada ao navio de um lago formidável. Vestido com uma túnica preta, Frey permaneceu imóvel, sem pronunciar uma palavra, enquanto Isabela, incrédula, abria a boca. Retoricamente perguntou se realmente era um lambe-lambe. Frey parecia entediado e sem emoção no rosto. Enquanto olhava para o monstro assustador que apareceu, Mac chamou familiarmente os piratas, perguntando-lhes se eles tivessem feito um contrato com os mortos-vivos. Ele disse imediatamente isso. Esses monstros, eles não fazem negócios com os vivos, tentando comunicar aos que eles estão sendo simplesmente ousados, ficando bem em frente ao Lick. O capitão pirata colocou a mão no queixo, concluindo com um sorriso. Eles só estão interessados em dinheiro, porque são piratas. Então, um dos cadetes estava em frente a Frey. Sabela chamou os ladrões de loucos, porque, nessa situação, não importa quão atraente seja o dinheiro. Enquanto isso, Frey tentou afastar a Isobel grudada nele, declarando que ela estava muito perto, mas as condições não eram propícias ao prazer. O homem de cabelo grisalho olhou para a garota, perplexo. A boca dele se abriu
ela não quis tirar as mãos de Frey. Tremendo de medo, com os olhos fechados, em frente ao lago. Mas os sanguinários ladrões não eram apenas piratas. Clarificou abelha que os passageiros do navio, nós não nos encontramos em uma posição perigosa. O nível mínimo de dourado, quem cobriu o céu com sua energia sombria, era 5 estrelas. Então, era compreensível porque os magos de batalha de 4º nível não conseguiram neutralizá-lo. O capitão pirata virou-se perplexo ao ouvir a voz de um lago atrás de si, exigindo que alguém saia. Ele continuou a observar o dólar alto e a luz roxa, observando a multidão de passageiros. O esqueleto, ameaçadoramente, exigiu que o responsável por impedir sua magia se apresentasse. Saia! Ele afirmava com confiança que sabia que o homem estava no convés. E Mac e sua tripulação o olharam confusos. Os olhos dos mortos-vivos ardem ferozmente. Enquanto ameaçava revelar-se, Dollar ergueu a palma aberta, concentrando seu poder. Muitas lâminas de gelo surgiram de crateras escuras no céu. Acima do convés, o lobo ameaçadoramente declarou que se a pessoa não cumprisse essa condição, ele mataria todos, agora mesmo. 2 cadetes tentando derrotar os piratas. Triste e apavorado com as armas de gelo sob seus céus. O capitão Cortés do Mac estava muito assustado, engolindo a saliva que se acumulou em sua garganta. Lanças de gelo e várias fileiras acima do navio, com os cadetes e os gritos de pessoas assustadas, poderiam ser ouvidos de lá, atrás dos piratas. O capitão tentou suavemente parar o lampejo, decidindo comunicar-se as consequências de uma ação espontânea. Mas foi interrompido, na metade. Duller virou-se com desagrado ao homem, dando conselhos não solicitados, e brilhou seus olhos vermelhos ameaçadoramente. Sob o ataque da língua, o capitão desviou o olhar novamente, atingindo a convicção de que o esqueleto era verdadeiramente vil e assustador. De repente, um homem de botas pretas começou a caminhar deliberadamente pelo convés de madeira. O homem de capuz parou em frente ao líquido, com a mão erguida, quem estava ansioso para vê-lo, queimando o estranho com seus olhos vermelhos. Dollar esclareceu. Será que este era o único capaz de deter sua magia? O homem loiro e de capuz disse calmamente que era assim, apenas movendo os lábios. Então, o Lix exigiu que o homem revelasse seu nome, enquanto todos os passageiros esperavam. O loiro pegou o capuz com as mãos, calmamente, tirando-o do rosto. Todos os cadetes assistiram chocados. Isabela, que nunca soltou a mão de Frey. Ela também abriu a boca, surpresa. Frey, com os olhos meio fechados, reconheceu o homem escondido debaixo do capuz, mas parecia menos chocada que os outros. O loiro que parou a magia do Lix mostrou o rosto e disse que se chamava Pierre Jun. Desviando o olhar, maravilhada com a notícia de Balor, repetiu o nome do herói com uma entonação de dúvida. Depois disso, Frey perguntou, perplexo, se ela realmente o conhecia. A garota começou a explicar. Ninguém na academia deles. Quem não conhecia? Além disso, ao fato de Pierre ser membro do prestigiado Clube de Cavalheiros Nobres, ele também é um sinal de as famílias mais influentes do Império. Isabela, com olhos redondos, disse que o cara tem ótimas notas. Eles competem constantemente por melhores lugares no topo da academia. Depois do discurso, Frey, com ar sombrio, ele perguntou se a garota realmente ia se gabar, a qual ela se escondeu atrás do homem. Iniciou a negação, mas Isabela admitiu. Apesar de ela e Pierre terem quase as mesmas notas, o cara tá num nível totalmente diferente. As meninas no convés ficaram todas envergonhadas, sem esperar ver o mais famoso da academia. Aqui,
Todos os alunos se regozijaram atrás de Pierre e exclamando que agora estavam definitivamente salvos. Isabela informou que a loira tem magia, que às vezes vai além do entendimento dos alunos. Olhando para o jovem de frente e acreditando em sua vitória na situação atual. Mas Frei anunciou a derrota do favorito da academia. A garota olhou questionando para o homem de rosto sério, clarificando o que acabara de dizer. Frei chamou a atenção de seu interlocutor ao fato de Pierre mal conseguir ficar de pé, respirando pesadamente. Havia marcas de sangue nos lábios dele. O herói de cabelo grisalho lançou um olhar frio adiante. Olhando para o lago, Freak concluiu que ele tinha um nível superior ao quinto. E acrescentou que Pierre, que mal atinge o quinto, notou isso e reduziu um pouco sua arrogância. O fato de a loira repelir magia com sucesso, de um nível muito superior, e não morrer. Um verdadeiro milagre. Então, Isabela ficou surpresa, sugerindo que Frei tinha um nível superior ao de Lick. Entretanto, o homem desinteressado negou essa informação. Ele olhou para o interlocutor com satisfação, novamente pedindo que ela se desfaça do grampo, porque estava quente. Pierre segurava seus lábios. Enquanto isso, reclamava que ele decidiu embarcar neste navio específico, que estava repleto de problemas. Suspirando fundo, a loira achou que ele deliberadamente escolheu um lugar isolado de todos. Agora, ele precisava assumir a culpa. As mãos de Pierre tremeram, e ele concluiu que hoje não era o seu dia. E após refletir, a magia, o corpo dele parecia muito frágil. Olhando para a área imponente, não morto, Pierre concluiu que não era $1. O oponente, Malik, respondeu que hoje era o seu dia, deixando o loiro perplexo. O esqueleto, com olhos ameaçadores, declarou esperar encontrar material excelente. Com a ajuda do jovem, Pierre ficava cada vez mais assustado com as palavras. O lixo o fulminou com luzes vermelhas, cheias de raiva. De um forte medo, Pierre apressou-se a fechar os olhos, para não ver o assustador morto-vivo à sua frente. Quando o capitão pirata foi questionada sobre o propósito de tudo o que estava acontecendo, ele apontou para si mesmo com um olhar de dúvida. Depois disso, o homem barbado sorriu maliciosamente, dizendo que não era nada especial. Colocando a mão no peito, o capitão fingiu uma expressão inocente, declarando que tudo parecia perigoso. Mas o jovem precisou enfrentar um teste difícil. Enquanto os alunos agarravam suas cabeças em horror, os piratas espalharam os braços para os lados, prometendo levar todos ao seu destino final. Destino: o Porto das Vacas. Seguro e saudável, chamou-os de amigos. Enquanto isso, a tripulação de piratas, por trás do capitão, rindo e sorrindo, maliciosamente. Depois disso, o homem barbado disse: ele cumpriria tudo o que prometera, se pagassem. Mais tarde, vendo o capitão falar, cheguei à conclusão de que, no final, tudo se resume ao dinheiro. A corajosa loira parou. O encontro é resolvido após isso. Pierre declarou ter um pedido ao lado do líder da gangue de piratas. Isso surpreendeu Pierre. Decisivamente, exigiu que os piratas o levassem apenas ele. O capitão pirata, coçando o nariz, ouvira a proposta de uma grande quantia de dinheiro, em troca da libertação de todos, no navio. Apenas o loiro após a proposta. O pirata barbado chamou o jovem de tolo. Quem não entende que o Lick imortal é ele mesmo? Está do lado dos corsários. E ele pode ganhar dinheiro com todos os reféns. Enquanto o barbado fitava o loiro com ódio, ele informou que ele estava certo.
Pierre disse que não era rival do Lick. Provavelmente morreria. Mas havia algo mais. O olho do cara começou a brilhar com fúria, com energia azul irradiando para os lados. Pierre olhou para os oponentes com raiva, aquecendo, declarando que poderia arrastá-los para o túmulo. Vendo o brilho azul intenso, o capitão pirata gritou e recuou, aterrorizado. Frey, colocando o dedo nos lábios, observou a situação com satisfação. Ele concluiu que quanto mais avançava, quanto mais ele gostava dessa Pierre loucura, Frey, com um olhar pensativo, afirmou que este país tem um grande futuro. E Isabela perguntou, atônita, se o homem sequer ouviu falar de Pierre. O Lick abriu a boca, esquelética. Disse ameaçadoramente que recusava, libertando correntes de magia. Dollar enfaticamente declarou que com os loiros, nível monótono, era só vangloria. Pierre abriu a boca, horrorizado, vendo as correntes de mana roxa se aproximarem dele. Faixas escuras cercaram o capturado, o mau caráter de todos os lados, mas ele avançou, estendendo a mão óssea para frente. O Lick ameaçou que absorveria Pierre sem deixar rastro e transformar seu corpo vazio em morto-vivo. Usar as faixas escuras de armazenamento já envolveram-se em torno do corpo do grito, Blend amarrando-o de mãos e pés. Depois disso, anunciou que o jovem já era dele, rindo maliciosamente. O capitão pirata declarou que as negociações terminaram, ordenando alto que sua tripulação apanhasse todos e arrastá-los para o navio. Os gritos dos pobres cadetes, capturados pelos terríveis piratas, começou a ser ouvido em todo o convés. Uma quadrilha de ladrões desfrutaram capturando os assustados e indefesos passageiros do cortês. 2 grandes homens pegaram as meninas e eles, com o coração despedaçado de medo e nojo. O pirata, de um olho, observando o sequestro dos cadetes, gritou com entusiasmo, alegre com o sucesso de seus colegas. Numa ocasião, ele olhou para a distância pensativo, decidindo também pegar uma refém para si. Seu olhar pousou na aterrorizada de Isabela. A garota segurava firmemente a mão de Frey, aproximando-se lentamente da garota. O pirata, sarcasticamente, disse ser uma boa pessoa e ofereceu-se para brincar com bonecas enquanto Isabela se escondia em pânico atrás do homem de cabelo grisalho. O pirata de olho único virou-se para o imperturbável Frey, chamando-o de malfeitor e exigindo que ele não interfira e se afaste. Depois disso, o homem começou a girar rapidamente a cabeça, procurando algo ao redor. Ele continuou a procura, enquanto o pirata observava imóvel. Freire, com ar descontente, perguntou se o pirata o havia abordado. Então, o homem de olho único, com um sorriso irônico, respondeu que não viu outro fraco aqui. Passando à frente de Isabela, Frei estendeu os braços para os lados e notou, com desagrado, os terríveis modos do pirata. E ele gritou, questionando. O homem de um olho chamou sarcasticamente o interlocutor. Um bom garoto, adicionando que já era hora de dormir. Bateu na palma da mão com um punho. O pirata disse que, caso contrário, castigaria o homem. Quando Frei chamou o ameaçador, pirata de olho único, venha cá. Notando sua audácia, Isabela ficou atônita com o homem. Todos os cadetes assistiram à situação, perplexos, dizendo que Frei havia enlouquecido e só piorava sua situação. Um aluno de cabelo escuro e nariz grande gritou alto, pedindo ao louco Frei que acalme sua ambição. E ele apenas concluiu que o cadete não via o outro há muito tempo. Indiferente,
Perguntou como ele estava. O homem de olho só enugou a boca com desagrado. Ele estampou alto, com a bota remendada pisando nas tábuas de madeira. Retirando a espada, o pirata gritou furiosamente que Frei queria obter o máximo. Os cadetes amarrados assistiram em pânico, suas bocas abertas, lacrimejantes, presas pelos lábios, estava aterrorizada. Como sempre, ele permaneceu imperturbável. O pirata, brandindo a espada, gritou ferozmente. O homem esqueceu completamente o seu lugar. E Isabela, gritando de medo, ela se pressionou em Frei. No momento seguinte, o pirata derrotado já voava de volta. Com os dentes arrancados, ele foi jogado longe de Frei e Isabela por um poderoso fluxo de energia. Um tornado surgiu em espiral atrás do corpo voador. Frei olhou friamente para o corpo voador, relatando que conhecia seu lugar perfeitamente. O corpo do pirata voou para o mar e caiu direto no mar com um forte espumão. O time de bandidos ficou horrorizado ao assistir. Os cadetes ficaram perplexos, perguntando o que acabara de acontecer. Todos os olhares se voltaram para Frei, o principal perdedor da academia. Quem lidou com o pirata? O homem olhou de volta para a loira com preocupação, cobrindo Isabelo com si mesmo. Pierre ficou chocado com os movimentos que viu. Usando mana, acelerou várias vezes e atingiu o inimigo. Mas sua velocidade era incrível. Pierre concluiu que sabia que o homem ele escondia habilidades poderosas, mas ele nem sequer pensava em tal nível deles. Usa Isabela, que enrubesce. Voltou-se para Frei. Quem estendeu os braços para proteger a garota. Ele colocou a mão na testa da garota, levando um cadete para trás das costas, fazendo seus olhos se alargarem muito, segurando a mão em cima da cabeça de Isabel. Frei pediu que ela não se preocupasse, porque o pirata era claramente mais forte que ela. Ao se virar, o homem concluiu que simplesmente eliminou uma desigualdade. Depois disso, Frei se afastou. E a garota colocou a mão na cabeça, atônita. O próximo alvo da frase era o resto da gangue de piratas, que capturou Cortês. Ele lançou um olhar sombrio aos homens à frente. Frei perguntou aos piratas surpresos o que fazer agora. Riscando a cabeça, o assaltante com bandana e cabelo azul chamou o homem de exibicionista. Quem decidiu se exibir na frente de uma garota agora morreria por causa disso. De repente, uma fúria furiosa atravessando o ar. Currents se aproximaram rapidamente do pirata. Surpreso com a velocidade, uma luz brilhante atingiu o rosto do homem de cabelo azul. E com a boca aberta, ele tentou entender como isso aconteceu. O Lico observava as ações de lado, com seus olhos vermelhos ardentes, sem interferir na situação. Ele fitou o homem, notando sua alta velocidade. De repente, jatos de sangue subiram ao céu, voando em todas as direções. O pirata de cabelo azul gritou de dor, rolando os olhos ao ver Frei. O corpo do homem, a bandana com um golpe de sua mão de mana, declarando a melhor decisão foi aceitar a oferta de Pierre. Os inimigos se curvaram e começaram a cuspir sangue. O homem grisalho, com um olhar ameaçador, disse isso. Ao contrário do homem loiro, ele não era tão gentil. Os piratas estavam assustados, agarrando suas armas firmemente, enquanto Frei relatava que todos teriam ficado ilesos e dispersaram pacificamente, enquanto rios de sangue desciam dos olhos, nariz e boca do pirata de bandana. O protagonista observou que os ladrões ainda não pareciam muito humanos. Os piratas avançaram furiosamente em direção a Frei, vindo de todos os lados, com vontade de atacá-lo.
Frei lançou um olhar frio adiante, e um brilho azul mágico emanou de seus olhos. Ele agarrou o pirata de bandana pelo pescoço. Depois disso, o corpo do homem com um buraco ensanguentado voou em direção aos dois piratas. Nesse momento, derrubando-os, Frei já estava liberando magias azuis, lançando raios em seus oponentes. E eles estenderam as mãos, esperando se esconder de um ataque poderoso. Um forte fluxo passou direto pela multidão de piratas, deixando apenas uma bagunça sangrenta dos corpos. 3 piratas ladrões se aproximaram silenciosamente pelas costas, agora decidindo atacar com um grito feroz. Uma poderosa. O fluxo de energia de Frei foi direcionado para eles. Depois disto, uma corrente de sangue jorrou dos corpos dos homens e espalhou mana livremente em todas as direções. Aos poucos, o personagem enfraqueceu a magia, e os vórtices ao redor de suas mãos começaram a desaparecer. O capitão pirata ficou com a boca aberta, sem acreditar no que viu, e um lampejo em uma corda observava calmamente atrás dele. Agora, Frei mudou para o combate físico, acertando um pirata com a mão e arrastando o pé pela face de outro. O homem criou novamente um vórtice de energia em torno de si, circulando os corpos de seus oponentes no ar, ao redor dele, com um olhar ameaçador. Os caras que, no início da captura do navio, tentaram repelir os assaltantes, agora assistiam, chocados, os ataques de Frei. Ele conseguiu eliminar muitos piratas. De repente, um grande pirata de colete vermelho, segurando um cadete, tentaram entender quem era este Frei. Havia horror no rosto do homem. O pirata ficou muito assustado quando Frei se aproximou dele a toda velocidade, deixando um brilho mágico e levantando poeira com os pés. O personagem principal se aproximou do inimigo em chamas, olhos furiosos, querendo atacá-lo. Aproximando-se do pirata, o homem deu um chute mágico poderoso, e o inimigo voou para o lado. E a menina assustada foi libertada. Frei subiu ao ar, atacando vários piratas que vieram ao resgate ao mesmo tempo. O personagem principal pisou em um deles, com um pé, esmagando-lhe a bochecha com bota. Depois disso, Frei pulou para o lado, e os piratas atacaram-se com facas afiadas, caindo nas tábuas de madeira. Os ladrões começaram a gritar, tentando descobrir quem o cortou. O careca gritou furiosamente que mataria o homem. Ao redor, correntes de magia pairavam no ar. Frei concentrou mana em suas mãos, criando uma bola de energia brilhante. Os piratas no convés ficaram assustadas, pedindo ao homem que parasse de abaixar as mãos. Frei, furioso, direcionou seu manto concentrado diretamente para o oponente. Os piratas gritaram com medo, enquanto a bola descia diretamente sobre eles, em um fluxo poderoso, espalhando cadáveres ensanguentados aos lados. Quando a poeira do golpe forte se levantou, começou a apenas esvaziar. Fragmentos de madeira restaram no convés, as armas restantes dos piratas e manchas sangrentas. Frei desceu para o convés, clarificando a neblina. Ele estava entre as correntes de ar em ascensão, olhando calmamente para seus inimigos expostos. De repente, ele desviou o olhar. Um homem forte e calvo segurava Isabela como refém, com a lâmina no pescoço dela. O pirata ameaçou furiosamente. Se Frei se atrevesse a mover-se, cortaria o pescoço da garota. Frei olhou indiferente para o inimigo. Nunca titubeou diante de suas ameaças. Então ele abriu a boca levemente, indagando se ele a mataria. O pirata ficou surpreso com essas palavras. Ele arregalou os olhos, surpreso. Ele apontou a faca para a garota, enquanto ela sussurrava símbolos
rúnicos, concentrando a energia em sua mão abaixada. Os olhos de Isabela brilharam de azul ao virar o olhar sombrio para o homem grande. O pirata ficou horrorizado ao assistir. Os brilhantes raios de energia a cercavam. Isabela agora estava envolta em raios azuis de energia, atacando furiosamente o agressor com raios. Fez com que ele jogasse a cabeça para trás. Começou a tossir sangue. Depois de um golpe tão poderoso, espuma saiu da boca do homem grande. E o relâmpago azul continuou a brilhar perto. Ele caiu para trás, atrás de Isabela, imperturbável. Cortécio, sua tripulação e capitão ergueram poeira debaixo deles. Assista ao poderoso ataque da garota. Seus lábios se abriram em espanto. Pierre, amarrado pelas fitas de Lix, estava em choque. Miller e o capitão pirata olhou horrorizado para a frágil garota. A garota ruiva que conseguiu se defender do homem grande. Ela ficou calma, acariciando seus cabelos. Ela olhou diretamente para Frei, que estava em pé do outro lado. Depois disso, Isabela perguntou, sorrindo, como ele gostou de suas habilidades mágicas. O personagem principal piscou para a garota, inclusive com um sorriso. Ela estava exibindo tudo. O capitão aplaudiu ao ver Frei lutar. Frei virou-se para olhar com Isabela. O capitão, elogiando Frei, perguntou-lhe, a julgar pelos seus movimentos, se ele fosse um guarda disfarçado de estudante. O capitão ergueu a mão, olhando para Frei. Ele riu e disse que Frei o surpreendeu. Frei estreitou os olhos, olhou impassivelmente para o capitão pirata. O capitão olhou para Frei, sorrindo amplamente. Frei ficou meio virado para o capitão. Quem ofereceu fazer um acordo com ele? Ao lado de Frei, os corpos dos piratas. As tábuas do convés foram destruídas. Apenas Isabela estava ao lado dele, segura e salva. A situação com o capitão era diferente. Ao lado dele, os piratas guardavam os estudantes de joelhos. Os corpos estavam amarrados. O capitão disse entender a frase. De modo algum simples, mas será difícil para ele lidar com isso. Com todos os seus homens. Frei virou-se totalmente, observando o capitão pirata. Ele assentiu e pediu para falar. Quem tinha Capitão, o rosto marcado por cicatrizes em forma de cruz, risou amplamente e ofereceu a Frei. Metade dos alunos olhou para o capitão com medo. Ao ouvir sua proposta, a garota de cabelo claro até começou a chorar. O capitão ofereceu a Frei metade de todos a bordo do navio. Frei desviou o olhar dos alunos. 2 alunos estavam amarrados. Uma delas era uma garota que chorava, lembrando da mãe. Um pirata estava ao lado deles, com uma machadinha, guardando. Todos os rapazes amarrados próximos fecharam os olhos. Um deles até chorou, relutante em morrer. O capitão olhou para Frei, falando sobre os benefícios de sua proposta. Depois, Frei se tornaria um herói, e eles obteriam seu benefício. A boca do capitão se abriu num largo sorriso. Para ele, todos eram vencedores. Frei, de pé em seu pullover preto, perguntou ao capitão pirata qual era o benefício para ele. Porque ele havia perdido muitas pessoas aqui. O capitão abriu os braços para os lados. E ele apenas encolheu os ombros. Para ele, a perda foi pequena. Estudantes e indivíduos começaram a ser desamarrados. Um aluno foi abraçado por um dos piratas. Naquele momento, o capitão falou sobre os benefícios de Frei. Como metade de todas as pessoas. Se o acordo fosse cumprido, seria à sua completa disposição. O capitão convidou Frei para escolher. A garota de cabelo dourado abriu a boca. O pirata com a cicatriz no olho a soltou. Depois, ela correu para Frei, suplicando para que ele a levasse consigo. A loira correu para Frei, com as mãos abertas, e apoiando-se nele, ela implorou para que Frei a escolhesse.
Uma loira, com olhos amarelos, gritou, oferecendo um preço de 100 moedas de ouro por sua salvação. Frei assistiu, constrangido. A garota implorou para levá-la consigo, oferecendo tudo o que tinha em troca. Os outros estudantes, desamarrados, estavam de joelhos. Observando tudo, um dos rapazes começou a gritar, pedindo para ser levada instantaneamente. Uma multidão de alunos correu em direção a Frei, oferecendo diversos preços pela salvação. Frei virou a cabeça, observando os alunos que se aproximavam. Ele perguntou deliberadamente o que fazer. Frei olhou para Isabela, que levantou as mãos irritada, fechado em punho. Ele pediu a opinião dela, pois se concordasse, o passeio seria pago, mas Isabela não concordou, refutando furiosamente sua ideia. Lábios entreabertos em um leve sorriso. Frei levantou a mão e iniciou uma leilão para a multidão de estudantes à sua frente. Alguns até ofereceram 200 ouro para salvar suas vidas. Isabela abriu a boca e observou tudo o que estava acontecendo. Chocado, repreendia Frei por organizar a leilão. Os rostos dos alunos estavam horríveis. Seus pupilos encolheram e os rostos ficaram assustadores. Alguns começaram a gritar sobre a importância de sua família e ancestrais. Isabela ficou chocada, ouvindo as propostas de alguns alunos. Um deles ofereceu-se para recomendar o garoto ao governo. Mas as palavras de Frei fizeram todos os alunos pararem. Atônitos, sem dizer uma palavra, ordenou que eles calassem a boca, chamá-los de hipócritas degenerados. A loira segurando a mão de Frei. Ela o olhou, chocada. Frei empurrou a loira.